Olá, turma! Tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Bom, estamos hoje aqui, eu, professora Michele, novamente com vocês, para a gente estudar, né? Porque agora a prova tá aí, né? Tá em cima, tá chegando. E hoje, desculpa, eu quero abordar com vocês os exercícios de preposição, tá? Hoje a gente vai focar aí nas preposições, no sentido em que as preposições trazem nas orações, tá? É lógico que quando a gente for realizando as atividades, vocês sabem que eu sempre puxo, né? Tô falando de uma coisa, já lembro de outra e puxo. Então assim, a gente vai rever sujeito, né? Tipo de sujeito, pode deixar que eu vou falando. Mas hoje o foco é preposição, tá? Se você ainda tem alguma dúvida com relação às outras matérias, então você volta naqueles vídeos, né? As videoaulas que nós já tivemos. E aí procura refazer os exercícios, tá legal? Porque hoje a gente vai focar aí nas preposições. Então, prepara o material e vamos lá, tá? Deixa eu só me organizar aqui para passar para você o que eu já preparei de slide aqui de aula pra gente poder começar as nossas atividades de hoje, ok? Bom, a gente não pode esquecer, né, as preposições mais importantes, ou as essenciais, aquelas que vocês vão ter mais contato, vão encontrar, podem aparecer nas provas. A, ante, após, até, com, contra, de. O de aparece muito, né? Desde, o em, entre, o para também a gente encontra bastante, tá? O perante, o por, o sem, esse sem aí com S, né? Que indica a ausência, tá? O sob, S-O-B, que indica embaixo, né? E o sobre, que indica em cima, tá? Essas são as essenciais aí. E também você não pode esquecer, já até mexendo aqui, que as preposições são palavras invariáveis, né? Tô dando assim uma pincelada, relembrando, trazendo para você, tá? Que ligam outras palavras. Então, elas ligam estabelecendo relações de sentido entre elas. Tá bom? Então, vamos ao primeiro exercício. Número 1 diz assim: a preposição que há na frase, e aí repara, né? A frase está entre aspas. Na sua prova pode ser que ela esteja entre aspas, pode ser que ela esteja em negrito, pode ser que esteja sublinhada, tá? Então, ela diz assim: a preposição que há na frase expressa a relação de quê? E a frase é a seguinte: muitos morreram de fome. Então, você tem aí muitos, né, indicando aí muitas pessoas, né, muita gente, morreram. Esse verbo está na terceira pessoa, né, do plural, de fome. O que você faz, a preposição é o de, né, lógico, já está aí, acabei até de falar, ele aparece muito nas orações. E você faz a perguntinha, né, muitos morreram de quê? Ou seja, não é nem de quê, mas vamos pensar assim, qual foi a causa, o motivo, né? O que levou essas pessoas? Muitos morreram. Então o de, ele está direcionando você justamente para aquela situação que levou muitos a morrerem, que foi a fome, no caso. Então esse de aí, ele expressa pra gente uma relação de causa, tá? E aí você observa, ó, é o modo? Não é o modo como eles morreram. Intensidade? Não, também não. Instrumento? Também não. Meio? Também não. Então você tem aí a causa da morte de muitos, ok? A fome seria a causa, tá? Na questão 2, a gente tem duas orações, né? A primeira diz assim, estão até destacada na cor verde, tá? Diz assim: o Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Então, a preposição aí que nos direciona, né, a um entendimento é o em.
tá? Então ele tá sublinhado. Olha de baixo. Manter o padrão da sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Então, você tem a mesma preposição em orações diferentes com sentidos também diferentes, tá? E aí, a preposição em nessas frases assume respectivamente valor de, cuidado com a palavrinha, respectivamente, ou seja, primeiro vem uma, em seguida vem a outra e ele obedece exatamente essa ordem, tá? Então, assim, não adianta, o de baixo é isso. Aí você troca na sua cabecinha aí e põe a classificação de baixo, da frase abaixo em primeiro, aí acaba marcando errada. Então, cuidado, tá? Porque a questão tá pedindo, ó, respectivamente. Então, se na tua prova tiver alguma questão e você encontrar lá essa palavra respectivamente, você já sabe que ele obedece aquela ordem, né? Uma após a outra, seguindo aí a sequência, tá? E aí, vamos voltar. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Olha só. Ardeu em chamas, pegou fogo, né? Deu pra entender, né? Então, como é que isso aconteceu? Pensa aí. E na segunda, manter o padrão da sala São Paulo em um país como o Brasil, ou seja, está se referindo a um lugar. Então, o em da segunda oração te direciona para um lugar. O em da primeira oração te direciona para o modo como a coisa aconteceu. Então, é lógico que a letrinha que a gente quer aí, que a gente vai marcar, é a letra C, tá bom? A letra que a nossa setinha aí parou. Modo e lugar. Então, o que a gente observa aqui? Que uma mesma preposição, ela pode aparecer com sentidos diferentes. Tudo vai depender do contexto. Por isso a importância, tá? De uma leitura organizada, com atenção e principalmente você parando para pensar, né? Pensa sempre assim, essa preposição, ela está me direcionando para quê, né? Para o modo como aconteceu, para um lugar, para o meio, para a causa, né? O motivo de alguma coisa, tá bom? Procure entender dessa forma. A preposição, ela mexe muito, sim, com o nosso pensamento, com as ideias, porque a gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar isso aí, tá? Vamos para a próxima, né? Relacione as preposições em destaque na coluna esquerda com os sentidos expressos na coluna direita. E aí você tem 5 orações, né, na sua esquerda aí. A número 1, a criança morreu de fome. Na número 2, ela sempre fazia os afazeres domésticos com a mãe. A número 3, o jogador parou para descansar. A número 4, Tarsila do Amaral nasceu em 1886. Quinta oração, os manifestantes dirigiram-se para a praça da cidade. Todas as preposições estão em destaque, ou seja, estão numa cor diferenciada, tá? No caso aí estão verde, né? Você vai, então, enumerar. Quando ele apresenta pra gente o D na primeira oração, a criança morreu de fome, é parecida com aquela primeira, né? Muitos morreram de fome. Então fica fácil, você já identificou o que nessa primeira aí? A causa, né? Ou o motivo. Então repara, você coloca o número 1 lá ao lado da oração, tá bom? Pra gente aqui vai aparecer o número ao lado aí dos parênteses, tá? Essa é tranquila, né, gente? A gente já tá bem, já tá entendendo aí esse D, indicando aí a causa, né? O motivo, tá? Agora, olha a segunda. Ela sempre fazia os afazeres domésticos com a mãe. Esse com direciona, identifica aí pra gente de que a pessoa que está fazendo os afazeres, ela não está sozinha. Ah, então ela tem uma companhia, tá? Então é o número 2, né? Então esse com a mãe indica que ela está na companhia de alguém. No caso aí da mãe, ok? Oração 3.
Na oração 3 a gente tem aí, ó, tô indo devagar para dar tempo de você analisar, de você, se você estiver copiando as orações, tá? De você escrever, tá? Esse é o momento aí para você também praticar, né? A gente está aqui trabalhando exercícios, conceitos a gente já deu. Então os exercícios, a ideia é que assim, eu tô aqui copiando, eu tô aqui circulando, eu vou marcando, eu vou destacando, né? O aluno que tá ligado, ele já tá escrevendo, ó, as proposições, ela falou lá no início, já anotei aqui, antes, após, até, com, contra, de, desde, para, por, sem, sobre. Então, entendeu? É isso, tá? Seu lápis, sua mãozinha vai funcionando aí, vai anotando tudo que é importante, ok? Então, vamos seguindo aqui. Na terceira oração, o jogador parou para descansar. Então, olha só, o para aí, presta atenção aí nesse para, porque lá na oração 5 também tem um para. E aí o sentido é diferente. Então vamos prestar atenção. O jogador parou. Parou para quê, gente? Olha a pergunta que eu fiz. Parou para quê? Com que objetivo ele parou? Qual a finalidade dele ter parado? E aí vem a resposta, né? Descansar. Eles estavam muito cansados, então parou para descansar. Esse para aí está indicando pra gente, então, a finalidade. Toda vez que você usar a preposição para, indicando aí o objetivo ou a finalidade, tá? De algo que foi falado antes, então você encontra esse sentido, né? Tá bom? Diferente da oração 5, já já a gente vai falar nela. Vamos para 4. Tarsila do Amaral nasceu em, olha o em aí de novo, 1886. Diferente daqueles dois, né, do exercício primeiro, que um foi modo e o outro foi lugar, esse aí, o que ele está indicando pra gente? 1886. O professor, o ano que ela nasceu, sim. E o ano não é o tempo? Isso aí, muito bem. Então, esse em está direcionando você ao tempo, tá? Então, número 4. E restou pra gente aí a número 5, que também tem como preposição o para, e a oração é a seguinte: os manifestantes dirigiram-se para a praça da cidade, ou seja, direção, né? Poderia ser lugar também, mas no caso aí, o para tá te dando a direção para esse lugar. Então, você tem ali a direção, número 5, tá? Ficou então 1, 5, 4, 3, 2. Não tem problema se você agora não está conseguindo, né, copiar, fazer correndo, não sei. Então, o que você faz? Assiste o vídeo todo, depois você copia os exercícios e tenta fazer. Ou você já vai aí tentando junto comigo anotar as partes mais importantes para você só colocar a resposta, pelo menos, né? Repara que eu tô indo assim devagar para poder dar tempo, tá? De você colocar exercício 1, exercício 2, coloca as preposições, coloca ali os motivos, as causas, ok? Tá bom? Ou você dá uma pausa, né? Pausa aí o seu vídeo, aí copia, depois dá pausa e continua me ouvindo, tá? Então, tem meios aí e você não vai perder nada e vai dar tudo certo, ok? Vamos lá. Eu trouxe, né, como eu falei antes e já venho fazendo isso nas últimas videoaulas, trabalhando texto, porque na prova de vocês também vai cair interpretação textual, gosto de lembrar, porque senão o aluno esquece e chega na hora da prova, toma um susto, né? Caramba, tem texto, tem que ler isso tudo. Então, assim, tem texto, é uma prova, né, de português. Na prova de português tem que ter o texto, a interpretação, tá? Então eu trouxe alguns textos, né, pra gente poder trabalhar, sempre incentivando você à leitura, falando da importância, né, da leitura, tá bom? Então não deixe, né, de ler, de se informar e de preferência buscar leituras prazerosas, aquilo que... Porque quando você tem prazer em ler, em conhecer, você vai se habituando. E daqui a pouco você não está mais focando só vou ler só o que eu gosto. Não. Você entende que a leitura é importante e quando você lê com entendimento, ela traz conhecimento, tá? Então, fique esperto aí nisso. Então, vamos lá.
Por que nós comemos feijoada com laranja? É um texto curioso, né? É um texto curioso, ele tá lá na revista Recreio, tá? É disponível também no site. E aí é interessante pensar, né? Por quê? É verdade, toda vez que a família faz uma feijoada, né? Aí tem a laranja, combina, enfim. Vamos ver o que o texto diz. Bom, não se sabe ao certo, mas acredita-se que o hábito de comer feijoada com laranja tenha vindo da Europa, onde entre os séculos XVI e XVIII era comum comer pratos quentes e secos com frutas úmidas e frias, para misturar os sabores. Mais tarde, descobriu-se que a laranja tem vitamina C, substância que ajuda na absorção do ferro do feijão e da couve, além de conter fibras boas para a digestão. Outro fato: encarar uma feijoada costuma dar muito sono depois. Quando comemos, principalmente se a comida for muito pesada, como uma feijoada ou uma macarronada, o nosso organismo ele precisa trabalhar mais para fazer a digestão. Por isso, diminui a temperatura do corpo para se poupar e reunir mais força. Assim, nós sentimos moleza e sono. Interessante, né? Por isso que depois daquele almoço gostoso, você sente esse soninho, é justamente o seu organismo aí precisando de mais energia para fazer a digestão. Interessante. Viu como a gente aprende quando a gente lê? Tá? E sem contar, olha aí. Então a laranja, a laranja que tem vitamina C, é interessante até a gente comê-la, né, depois aí do almoço, porque ela vai ajudar o nosso organismo a absorver, né? Até porque todo dia, vamos pôr assim, né? Quem é que não come o arroz e o feijãozinho todo dia, né? Então, fica aí uma dica, tá? Bem legal e instrutiva, né? Seguindo então, por que eu trouxe esse texto? Porque além de tudo, além de trazer esse conhecimento, ele também trabalha com muitas preposições. Não sei se você percebeu aí no texto, né? Ele tem a presença do com, do para, tá? E aí eu trouxe ele justamente pra gente, já que a gente está trabalhando preposição, né? Tem o de, ali o hábito de comer, né? Ali o corpo para se poupar, tá? Tem o em também, enfim. E é interessante isso quando você estiver lendo um texto, gente. Percebam as preposições, não só as preposições. Se você estiver estudando artigos, perceba os artigos nos textos que você está lendo, né? Se você estiver estudando verbos na forma nominal, perceba esses verbos, entendeu? Começa a trazer a sua memória, fazer esse exercício, tá? Isso vai ajudar aí no seu entendimento. Então, seguindo aí, o termo em destaque, ele funciona como uma preposição. Quais dessas aí, né? Ele funciona como uma preposição. Não se sabe ao certo, onde entre os séculos XVI e XVIII era comum comer pratos quentes. Mais tarde descobriu-se que a laranja tem vitamina. Assim sentimos moleza e sono. E aí? Quais dessas aí você vai marcar como a preposição? A letra B. Por quê, gente? Apesar de... Até desculpa aí, né? Eu, na hora de montar o slide, eu esqueci de marcar. A preposição aí é o entre, tá? Entre. Então, tem lá onde, vírgula, entre os séculos XVI e XVIII. Tá indicando aí o tempo, né? Então, você sublinha, por favor, tá? Na letra B, você sublinha aí o entre. Entre é a preposição, né? No caso, está funcionando aí como uma preposição indicando tempo, ok? Deve ter sido lá a distração ou o cansaço, enfim, né? Mas a gente não fica sem entender não, tá? Então é só você marcar aí entre é a preposição, tá bom? Porque se você olhar nas outras, ó, não se sabe ao certo. Ao é uma preposição, mas com certeza não devia estar marcado. Ele devia estar se referindo ali ao C. E o C não é, né? O C ali é uma partícula
funcionando ali como um pronome oblíquo. Na letra C a gente tem o tem verbo, o que é pronome relativo, enfim, não tem preposição ali. Na letra D, assim sentimos moleza e sono. O E é um elemento de adição, né, de união aí de elementos, então não é. Então a correta realmente é a letra B, onde a gente encontra a preposição entre, tá bom? Indicando aí o tempo, tá? Vou seguindo para a próxima questão. Olha a passagem, também tem a ver lá com o texto, né? Procurei retirar trechos lá que tem a ver com o texto, tá bom? Aí diz assim, repara que tá entre aspas, o hábito de comer feijoada o com aí já está em destaque, ok? O hábito de comer feijoada com laranja tenha vindo da Europa. E aí ele continua, né, as reticências, tanto no início como no fim, porque só pegou o trecho ali que interessava. A preposição com indica a ideia de quê, gente? Comer feijoada com laranja. É a mesma ideia que a gente viu lá da menina fazendo a faxina com a mãe. Ou seja, você vai comer a feijoada sozinha ou acompanhada de alguma coisa. Então, a laranja ela vem para acompanhar a feijoada. Então, o com é a preposição que indica o acompanhamento, ok? Viu como é fácil? É tranquilo? Pensa um pouquinho aí. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para a próxima? Nas orações seguintes, olha só. Estou usando óculos para ver melhor. Repara que as preposições estão numa cor diferenciada, tá? Propositalmente mesmo, para chamar a atenção, para destacar. Segunda oração. Após o sinal, vou recolher as provas dos alunos. Fomos à escola de ônibus. Então, você tem aí três preposições, o para, o após e o de, tá? As preposições, essas aí que estão destacadas, elas exprimem respectivamente. Lembra dessa palavrinha? O que eu falei dessa palavra? Respectivamente, ou seja, obedeça essa ordem, né? Para, após e o de. Então, quando você for classificar, quando você for enumerar ou marcar um X, você tem que observar a ordem, a respectividade delas na sentença ali pedida, no enunciado, tá? No caso aqui é o para, o após e o de. Então as preposições, elas exprimem o quê? Tempo, finalidade, meio. Então, será que o para está indicando tempo? Será que o após está indicando finalidade? Será que o de está indicando meio? E aí, se houver dúvida, vamos ver a B. Será que o para indica meio? Será que o após indica tempo? Será que o de indica finalidade? Aí você vai para a letra C. Será que o para indica finalidade? Ó, estou usando óculos para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Epa, achei, né? Para ver melhor. Legal, é finalidade. Agora vamos conferir a próxima. Após o sinal, né? Ou seja, esse após, que é uma preposição, ele indica pra gente o tempo, né? Em que momento, em que tempo eu vou recolher as provas dos alunos? Ah, logo após o sinal. Então, legal, esse após aí indicando tempo pra gente, tá? Com sentido de tempo. Fomos à escola de ônibus. Qual foi o meio, né? Que você usou para chegar à escola? O ônibus, né? O de é a preposição. Então, muito bem, o de indicando aí o meio para você. Então, isso quer dizer o quê? Que você tem a letra C. Percebeu, gente? Não é difícil. Preposição, ela liga, sabe, as palavras. Imagina que você está construindo, né, a oração, as frases. Então, você se utiliza do sujeito, né? Você pensa num verbo.
E aí você começa, você complementa o verbo, porque lembra, tem verbos que pedem complemento, senão a frase fica incompleta, fica sem sentido. E é nesse momento que você vai se apropriando das preposições. Olha o exemplo aí, né? Fomos, pensei num sujeito oculto, né? Nós fomos à escola, porque o verbo ir, né? Vai, quem vai a algum lugar. Então pede complemento. Não adianta eu chegar e falar nós fomos. Eu preciso completar a frase, né? Nós fomos aonde, né? Então, nós fomos à escola. Tá, e nós fomos à escola, e aí você pensa no meio. Nós fomos à escola a pé, de ônibus, de trem, enfim, de bicicleta. Percebeu? Então, o de, o que aconteceu? Ele foi utilizado para aproximar, para estabelecer a relação de sentido aí nessa ligação das palavras com uma e com a outra, tá? Lembra que tem verbo que liga característica a sujeito? Então, assim, existem outras palavrinhas chamadas preposições que ligam umas palavras a outras para estabelecer relacionamento. Quando eu digo estabelecer relacionamento, é justamente isso aí. Vai indicar pra gente... deixa eu terminar aqui, voltar pra vocês. Pra gente se ver e pra eu me despedir de vocês. Tá? Então, justamente para estabelecer a relação entre uma palavra e outra. Tá? Então, é só você prestar atenção. Qual sentido aquela preposição quer dar na oração? Né? Ela é um meio, ela é uma finalidade, ela é uma companhia, é um modo, ela está indicando um lugar, tá? E aí vai depender do contexto, por isso é importante ler, é importante, não faça a prova correndo, não marque qualquer coisa, eu acho, nunca vá por eu acho, vá pela certeza, tá? E a gente só tem certeza quando a gente aprende, quando a gente pratica, quando a gente conhece e sabe aquilo que a gente está fazendo, tá legal? Então fica aí mais um estudo nosso, tá? Sobre as preposições, exercícios de fixação, exercícios de revisão para a prova que tá pertinho de acontecer, tá bom? Fica com Deus, um beijo, bons estudos e boa prova, tá? Tchau, tchau!